Meu nome é Vinícius Alves. Tenho 33 anos e por muito tempo achei que fosse alguém comum. Nasci em uma cidade média, filho de metalúrgico e de professora. Estudei administração porque parecia prático e passei boa parte dos meus 20 e poucos anos sonhando com qualquer coisa que não fosse planilhas. Sempre fui um pouco inquieto. Gastei noites bebendo café em lanchonetes de estrada, ouvindo os caminhoneiros contarem histórias assustadoras. Achei que eram exageros ou folclores. Nunca pensei que um dia eu seria protagonista da minha própria lenda. Ganhar dinheiro nunca foi fácil. Fiz de tudo. Trabalhei em call center, vendi rifas, fui auxiliar de estoque em loja de materiais de construção. Nenhum emprego me prendia por muito tempo, porque sempre me sentia incompleto. Aos 30 anos, uma separação e dívidas no cartão me fizeram aceitar um trabalho que jamais teria imaginado. Um amigo me contou que uma empresa em uma cidade vizinha, chamada Agência de Transporte Eldorado, estava contratando condutores para uma linha experimental. Pagavam bem, exigiam disponibilidade para trabalhar de madrugada e pediam descrição. Parecia trabalho de frete ilegal ou algo assim, mas meu amigo garantiu que era legal, só que diferente. Curioso e desesperado, fui à entrevista. O prédio da Agência de Transporte Eldorado ficava no fim de uma rua de paralelepípedos, cercado de galpões. Quem me recebeu foi um senhor de camisa social engomada e gravata borboleta. Ele se apresentou como Dr. Felipe Moura, diretor de operações. Contou que a empresa gerenciava o Trem Zero, um serviço de passageiros e cargas que atravessava uma rota alternativa entre estações. Ele não usou a palavra dimensão, mas disse que o trajeto não era convencional e que operava fora de rotas geográficas. O treinamento seria extenso, com foco em normas e segurança. O salário era quase 3 vezes mais do que eu ganhava no call center. Aceitei na hora. Meu treinamento durou 3 semanas. Nada do que estudei na faculdade me preparou para aquilo. Não havia linhas férreas visíveis em nenhum mapa. O Trem Zero era composto por 4 vagões metálicos sem janelas grandes e uma locomotiva antiga que parecia saída de um museu, mas tinha um painel moderno cheio de botões, luzes e um grande cronômetro digital. A locomotiva era preta, com detalhes em bronze, e uma inscrição em placas de ferro com letras góticas. 0. Não havia trilhos visíveis nos arredores do galpão, apenas um túnel escuro levando a algum lugar subterrâneo. Ali, aprendi que o meu trabalho consistiria em conduzir a locomotiva por uma rota que nenhum GPS reconhecia. Quem me ensinou foi Dona Celina, uma mulher baixinha de uns 65 anos, cabelos brancos presos em coque, olhos vivos. Ela disse que trabalhara na linha por 40 anos e tinha sobrevivido a coisas que eu não acreditaria. Na primeira aula, ela me entregou um caderno velho, de capa de couro gasta. As páginas estavam amareladas e escritas à mão. Na capa lia-se: Manual de Conduta Trem Zero. Dentro havia uma lista de regras. As letras eram caprichadas, mas a tinta estava desbotada em alguns pontos. Cada regra tinha uma breve descrição e, ao lado, uma anotação. Não discuta, não questione. Obedeça. Este caderno vai te manter vivo, disse Dona Celina, segurando o manual com as mãos tremendo levemente. Leia cada palavra. Memorizá-las não é opcional. Folheei o manual naquela noite. À medida que lia, minha mente tentava racionalizar aquelas instruções. Pareciam coisa de história de terror, mas a seriedade de Dona Celina me impediu de rir. Havia 8 regras principais que traduzo para a minha realidade junto com alguns comentários. A primeira regra: nunca saia da locomotiva durante o trajeto. Parece óbvio, certo? Você está conduzindo um trem, então não deve pular dele em movimento. Mas o manual esclarecia que mesmo quando o trem estivesse parado no nível escuro, assim chamado pela equipe, sair significava exposição ao vazio. Se o motor desligasse, por falta de energia ou falha, era preciso reiniciar de dentro. Em hipótese alguma, o condutor ou qualquer funcionário poderia abrir a porta e pisar naquele solo sem trilhos. O vazio nos vê, nos ouve, dizia a anotação em letra trêmula. Se você sai, ele cobra.
No treinamento, perguntei o que era o nível escuro. O Dr. Moura respondeu apenas que era uma fase da rota em que nossos sentidos poderiam ser testados e que qualquer contato desnecessário seria perigoso. Perigoso era a palavra-chave. Eu, que já cruzara estradas rurais cheias de buracos no meio da noite, nunca pensei que uma linha férrea invisível pudesse ser mais perigosa. Descobri que podia. A segunda regra: não olhe pela janela entre meia-noite e 3h33. O trem zero tinha janelas pequenas em cada vagão, com vidros fumês grossos. Nas primeiras viagens de treinamento, ficava curiosíssimo para saber o que havia do lado de fora, já que não era um túnel convencional. Mas Dona Celina advertiu: os vidros são para manter as coisas lá fora. Fora, se você abrir a cortina ou encostar o rosto, há uma chance de algo te ver de volta. Ela me contou sobre um auxiliar de limpeza que, anos antes, abriu uma janela para fumar e desapareceu. O cigarro aceso foi encontrado no banco. Ele, não. O manual descrevia alucinações ligadas à curiosidade. Vozes podem chamá-lo pelo nome, fingindo ser parentes ou colegas. Não responda. Não é a pessoa que você pensa ser. A terceira regra: não converse com passageiros que já cumpriram a própria viagem. Essa regra foi a que mais me deu calafrios. Tive de relê-la várias vezes para acreditar. Às vezes, alguém sobe no trem, faz o trajeto e desce na mesma estação onde subiu. Não tente conversar com quem já deveria ter descido, mas permanece sentado em silêncio. Eles não são mais passageiros e não são o que parecem, Dona Celina explicou. Eles são um eco de algo que ficou preso. A gente chama de retornados. Parecem inocentes, mas se você der assunto, vai acabar seguindo eles e nunca volta. A quarta regra: mantenha uma lanterna acesa na cabine, mas nunca use luz vermelha. Os painéis da locomotiva tinham seus próprios LEDs, mas uma lanterna de mão era obrigatória. A luz vermelha estava proibida. Vermelho atrai coisas que não queremos por perto, dizia o manual. Use luz amarela ou branca. Se um passageiro aparecer com algo vermelho, peça para guardar. Se negar, peça que desça antes. Essa regra me lembrou histórias da floresta, mas aqui a consequência era vibrar. Vibrar? Eu descobriria mais tarde. A quinta regra: nunca abra as portas erradas. A locomotiva tinha 4 portas, 2 internas que davam acesso aos vagões, uma lateral que levava para fora, trancada, e uma porta de manutenção no chão, usada somente em emergências. A regra dizia que, às vezes, surgiriam portas extras, portais que não pertenciam ao trem. Se você vir uma porta onde não havia nada antes, ignore. Ela não leva a lugar nenhum que você queira conhecer. A sexta regra: se ouvir batidas no teto durante o nível escuro, não toque de volta. Na parte mais densa do trajeto, às vezes se ouvem batidas no teto ou arranhões no exterior do vagão. A instrução era clara: ignore. Elas não são físicas, mas se você responder, algo poderá entrar. Em negrito havia a frase: batidas podem imitar padrões de SOS, mas não confunda compaixão com imprudência. A sétima regra: siga as orientações do manual do condutor e respeite os horários. Cada viagem tinha um cronograma preciso: horários de partida, tempos de transição entre níveis, parte clara, parte silenciosa, parte escura e parte de retorno. Desrespeitar o cronômetro poderia causar desalinhamento com a rota. Se atrasar mais de 7 minutos no nível escuro, o trem pode não encontrar a saída. Essa instrução me fez tremer. Imaginei ficar preso em um vazio, sem tempo, com batidas no teto e vozes na janela. A oitava regra: quebre as regras apenas para salvar uma vida. Esta última era mais um aviso moral. O manual reconhecia que, às vezes, seria necessário descumprir uma norma para evitar uma tragédia. Se o dano de cumprir uma regra for maior que o de descumpri-la, confie no seu julgamento. Haverá um preço. Era como se alguém tivesse escrito aquilo com pesar. Depois de todas as histórias que ouvi, sabia que quebrar regras não era um ato trivial. Com esse manual memorizado, subi no trem pela primeira vez às 14h de uma terça-feira. A locomotiva arfou como um animal que desperta. O Dr. Moura e Dona Celina me acompanharam até a cabine.
Havia botões, alavancas e 2 grandes mostradores, um com números normais de velocidade e outro com símbolos que não reconheci. Parecia um barômetro misturado com relógio. Dona Celina chamou de medidor de ressonância. Essa segunda escala mede a distância entre o nosso mundo e o nível escuro, explicou. Quando ela estiver muito alta, significa que estamos próximos. Mantenha a calma. Não há perigo se você seguir o relógio. O trem tinha 4 vagões. O primeiro para a tripulação e carga, o segundo e o terceiro para passageiros, e o último para carga sensível. Na minha primeira viagem havia poucos passageiros. Um senhor com mala de couro, uma jovem de boné que lia um livro enorme, uma mãe com um menino dormindo no colo e um homem de terno com a expressão rígida. Eram pessoas que pareciam deslocadas no tempo. Cada um tinha um bilhete velho, estampado com um símbolo estranho e um horário específico. Todos embarcaram em silêncio, aceitaram minhas instruções sem perguntas, sentaram em lugares aleatórios e ficaram olhando para suas mãos ou para o chão. Nenhum olhou pela janela. Na tarde da minha primeira viagem até o pôr do sol, tudo parecia um trem comum percorrendo um túnel escuro. O trem fazia um som metálico ritmado e eu ajustava a velocidade conforme o cronômetro. Quando o ponteiro da ressonância se aproximou da marca vermelha, as luzes do vagão piscaram. Nessa hora, a voz de Dona Celina ecoou na minha mente. O trem está prestes a entrar no nível silencioso. Prepare-se. O nível silencioso é uma transição entre a parte comum e o nível escuro. As luzes do vagão diminuíram lentamente até a penumbra, e o barulho do trem sobre trilhos sumiu. Não era possível ouvir nada, nem mesmo minha respiração. Olhei para os passageiros, estavam imóveis como se o tempo tivesse parado. O homem de terno mantinha os olhos fechados. A mãe abraçava o filho com força, mas não movia os lábios. Foi quando senti algo na nuca, uma sensação de peso, como se alguém atrás de mim estivesse observando cada microgesto. Mesmo assim, mantive as mãos no painel e os olhos no cronômetro. O ponteiro da ressonância se alinhou. O manual dizia: quando a ressonância alinhar, você sentirá a leveza de não estar em lugar algum. De repente, o trem sacudiu como se atravessasse uma camada de água. Uma pressão estalou nos meus ouvidos. O nível escuro havia começado. As luzes voltaram, mas algo estava diferente. O ar tinha um cheiro de ferro e terra úmida. Meus cabelos arrepiaram. Sabia que, se olhasse pelas janelas minúsculas, poderia ver outra coisa. Mas lembrei da segunda regra e mantive a cortina fechada. Foi então que começou a batida no teto. A princípio era lenta. Tum, tum, como se uma criança batesse na carcaça de ferro com o punho. Lembrei da sexta regra. Olhei para o teto. Nada. O som continuava. Depois de um tempo, virou um ritmo. 3 batidas. Pausa. 2 batidas. Pausa. 3 batidas. Não era aleatório. Parecia código. Um sorriso forçado cruzou meus lábios. Não, Vinícius. Não caia nessa. Foi o que Dona Celina disse. As batidas imitam padrões de SOS. Respirei fundo, toquei no anel que herdei da minha mãe e ignorei. O cronômetro avançava. De vez em quando, uma sombra passava atrás da cortina. Eu fingia que não via. O medidor de ressonância oscilava e eu ajustava a velocidade em tempo real. Sabia que, se atrasasse, poderíamos ficar presos. O tempo no nível escuro é estranho. A meia hora prevista pareceu horas. Perto do final, ouvi passos no corredor. Tentei lembrar se algum dos passageiros poderia estar indo ao banheiro, mas as portas estavam fechadas e a terceira regra dizia para não conversar com retornados. Olhei pelo espelho retrovisor da cabine. Vi uma silhueta alta parada na entrada do vagão. Era um homem magro, vestindo um terno antigo, do início do século XX. O rosto estava na sombra. Ele ficou lá, imóvel, até que o ponteiro da ressonância cruzou a linha verde. Nesse momento, o trem sacudiu de novo. As luzes piscaram e o cheiro de ferro se dissipou. Quando olhei de novo, o homem tinha sumido. Chegamos ao nível claro. As luzes voltaram ao normal. Os passageiros voltaram a se mexer e a conversar baixinho. Ninguém comentou sobre o nível escuro. Talvez não tenham percebido.
Atravessei o restante do trajeto até a estação de destino. Quando os passageiros desceram, um a um, a jovem com o livro enorme me lançou um olhar estranho. Parecia gratidão misturada com pena. Não disse uma palavra. Apenas desceu do trem, caminhou pela plataforma vazia e sumiu pela porta. Eu respirei aliviado, mas por dentro, um relógio invisível começara a contar quantas viagens faltavam para que eu me considerasse veterano. Na terceira semana, compreendi a quarta regra sobre o vermelho da forma mais dura. Era uma noite chuvosa no mundo real. As ruas da cidade estavam vazias quando iniciamos a viagem das 23 horas. 2 passageiros embarcaram. Uma senhora de chapéu de palha e um rapaz de jaqueta marrom. Até aí tudo normal. Já na penumbra vi um brilho vermelho na plataforma. Uma moça corria em direção ao trem, acenando. Ela usava um vestido vermelho intenso e segurava uma pequena mala. "Espere", gritou ela ofegante, enquanto o trem já apitava anunciando a partida. Meu instinto foi puxar a alavanca de parada. Mas a quarta regra martelou. Não leve ninguém usando vermelho. Se eu recusasse, ela ficaria sozinha na estação com aquela chuva até o próximo trem? Parecia crueldade. Mas eu lembrei que se ela entrasse, a cor atrairia algo. Gritei da janela. "Precisa guardar a roupa vermelha ou não posso embarcar?" Ela olhou para baixo, confusa, como se não percebesse a cor. Parecia mais ofendida do que preocupada. Atrás dela, uma sombra cruzou os trilhos, rápida como um trovão. Senti os pelos do braço arrepiarem. A mulher olhou para o lado como se tivesse ouvido algo. Depois, sem dizer mais nada, se virou e saiu correndo de volta pelo caminho por onde veio. Pisei no acelerador e fechei a porta. Enquanto o trem entrava no túnel, ouvi um grito abafado vindo de fora. Não sei se era dela ou de outra coisa. Durante a travessia pelo nível escuro, ouvi batidas frenéticas no teto e passos correndo entre os vagões. Percebi uma mancha vermelha se movimentando nas câmeras de segurança. Um vulto correndo do lado de fora, tentando acompanhar a locomotiva. Virava a câmera e via sua silhueta do outro lado. Tentei ignorar. Consegui até que algo bateu na janela da cabine, tão forte que o vidro trincou. Foi um soco ou uma garra. Por um segundo vi olhos amarelos e boca enorme pressa ao vidro. Meus dedos paralisaram na alavanca. O medidor de ressonância oscilou. Saímos do nível escuro no limite do cronômetro. Quando chegamos ao destino, encontrei uma pequena fita vermelha presa no degrau da locomotiva. Guardei-a no bolso. No dia seguinte, ao acordar em casa, percebi um arranhão comprido no meu braço, como se garras tivessem me alcançado através do vidro. Foi quando entendi que a regra do vermelho não era por superstição. Era autopreservação. A terceira regra, não conversar com passageiros que já deveriam ter descido, parecia a mais simples de seguir. Até conhecê-lo. Era uma madrugada de quinta-feira. Poucas pessoas embarcaram. Entre elas um senhor de bigode, terno cinza e chapéu fedora. Sentou-se na poltrona 7, perto do corredor, cruzou as pernas e abriu um jornal amarelado. Fui ao seu encontro para conferir a passagem. Ele entregou um bilhete antigo, datado de 1978. Eu engoli seco. Olhei para o horário. Era o da viagem certa. Observei que as mãos dele estavam frias como gelo. Escrevi seu nome no relatório. Senhor Gomes. O trajeto transcorreu sem incidentes até o nível claro. Aproximamo-nos da estação, abri as portas e cada passageiro desceu. Menos o homem da poltrona 7. Ele continuou folheando o jornal como se nada tivesse acontecido. Voltei até ele. Senhor, cheguei ao final da linha. Está na hora de desembarcar. Ele virou a página sem levantar os olhos. Já desci, rapaz. Respondeu com um timbre seco, como o abrir de um cofre. O senhor ainda está aqui. Insisti, apontando para a porta aberta. Ele ergueu os olhos pela primeira vez. Eram claros, quase brancos. Um arrepio percorreu meu corpo. A boca dele sorriu, mas os olhos não acompanhavam. Você não deveria falar comigo, disse e voltou ao jornal. Lembrei da terceira regra. Afastei-me sem dizer mais nada. Fechei as portas trancadas. O trem voltou para o galpão vazio com aquele homem ainda na poltrona 7. Durante a limpeza, verifiquei o vagão.
A poltrona estava vazia. Em cima do assento, ficou apenas o jornal amarelado. Peguei o jornal com luvas e o folheei em busca de pistas. A data era de 5 de julho de 1978. A manchete: acidente ferroviário mata 20 pessoas em túnel. Na foto, uma locomotiva semelhante à minha, tombada, fumaça saindo da cabine. Na lista de mortos havia um nome sublinhado a lápis: Gomes A. Levei o jornal para casa e o escondi embaixo da cama como se fosse radioativo. Naquela noite, sonhei que estava em um túnel sem luz e o homem de bigode lia o jornal em voz alta, ao meu lado, enquanto eu tentava encontrar a saída. Acordei suando frio. No dia seguinte, ao chegar à empresa, comentei discretamente com Dona Celina. Ela suspirou. Você teve contato com um retornado. Eles são passageiros que não sabem que morreram. Ficam repetindo a última viagem. Se você insistir em falar, ele pode te convencer a ir com ele. E aí, Vinícius, você não volta mais. Desde então, se alguém permanece no vagão quando deveria descer, eu simplesmente anoto no relatório e deixo. Nunca mais insisti. Nunca mais quis descobrir o que há depois da poltrona 7. As batidas no teto, mencionadas na 6ª regra, se tornaram companhia constante. No início, eu as ignorava com sucesso. Mas com o passar das semanas, as batidas passaram a seguir padrões mais claros. 3 toques fortes, 3 fracos, pausa, repetição. Era como uma melodia. Uma vez após a viagem, curioso, procurei na internet se existia algum padrão de código Morse semelhante. Encontrei. SOS. Eu ri, nervoso. O nível escuro estava pedindo socorro? Ou alguém estava tentando me enganar? Dona Celina respondeu. O nível escuro não pede ajuda. Ele é a armadilha. Quem toca quer te puxar para baixo. Em uma noite chuvosa, as batidas se intensificaram. Parecia que várias mãos estavam socando o teto. Ao mesmo tempo, ouvi um chamado distante vindo do corredor entre os vagões. Um sussurro primeiro, depois mais alto. Vinícius, era a voz do meu pai. Ele havia morrido de infarto há 5 anos. Filho, me ajuda. Minhas mãos suaram. Fiquei paralisado, com o dedo na alavanca. A voz continuou chorosa. Estou aqui fora. Abre a porta. A voz era perfeita. O mesmo timbre grave, a mesma forma de me chamar. Lembrei de quando ele me ensinou a trocar o pneu do carro. Ele me chamava exatamente assim, quando queria que eu me aproximasse. Lágrimas brotaram, mas as palavras de Dona Celina ecoaram. Não responda quando ouvir familiares. Não é eles. O vazio se alimenta da sua saudade. Fechei os olhos com força. Recitei mentalmente um trecho do manual. Estou no trem. O trem está no caminho. O caminho está no tempo. Tentei bloquear a voz. As batidas pararam. Abri os olhos. O medidor de ressonância estava quase fora da zona segura. Ajustei a velocidade com as mãos trêmulas. Saímos do nível escuro no limite. Quando chegamos à estação final, tremia como se tivesse febre. Guardei a experiência para mim. Contá-la significaria reviver a dor. Mas naquela noite, pela primeira vez em anos, sonhei com meu pai sorrindo. Na cozinha, ele me oferecia café e perguntava por que eu não o havia atendido no trem. Num sábado de agosto, exatamente às 2h17, o manual me salvou de cruzar para algo desconhecido. O trem avançava pelo nível escuro quando ouvi um ruído metálico no vagão de carga. Fui verificar pelas câmeras e notei na visão de baixa qualidade que havia uma porta no final do vagão que jamais estivera lá. Uma porta de madeira antiga, com maçaneta de bronze trabalhado. Parecia saída de um casarão do século XIX. Brilhava levemente, quase chamando. Olhei para a 5ª regra. Portas que surgem do nada não pertencem ao trem. Ignore. Mas a curiosidade era quase insuportável. Quem sabe ali não houvesse uma saída desse pesadelo. Talvez fosse uma alucinação causada pelo nível escuro. Desci do assento, respirei fundo e fiquei atrás da porta do vagão de carga interno. Segurei a maçaneta. Ela estava fria. Por um instante, ouvi vozes do outro lado. Risos e músicas antigas, como se fosse uma festa. Parecia acolhedor. Mas a risada distorcia de repente. Virava choro e gritos. Lembrei da regra.
Afastei a mão e voltei para a locomotiva. Fechei a porta interna. Quando olhei de novo pela câmera, a porta antiga tinha desaparecido. Mais tarde contei a Dona Celina. Ela assentiu e contou, em voz baixa. Aquela porta aparece para muitos condutores. Dizem que do outro lado há uma estação onde as almas perdidas esperam serem embarcadas. Se você abrir, pode ser que não consiga fechá-la nunca mais. E o trem deixa de ser seguro para todos. Agradeci as regras por terem sido escritas antes de mim. Que tipo de gente abre a porta? Me perguntei. A curiosidade humana sempre foi maior que o medo. Essa linha existia há décadas. Certamente alguém já tivera a mesma tentação. Será que alguém havia cruzado? De repente, entendi que muitas histórias ao redor de trilhos abandonados podiam ter começado assim. Nem tudo, porém, era sobrenatural. O Trem Zero também transportava vidas em perigo. Foi numa quinta-feira de setembro que a 8ª regra me testou de maneira cruel. Acordei com uma mensagem no meu celular de trabalho. Urgente. Viagem extra às 22h30. Passageiro ferido. Prepare a rota. Cheguei à estação mais cedo. Dona Celina me esperava, com expressão mais séria do que nunca. Hoje teremos uma missão delicada, disse ela. Um dos nossos mensageiros encontrou um homem ferido entre as dimensões. Ele não deve estar lá. Precisamos trazê-lo de volta. Como ele foi parar lá? Perguntei confuso. Quebrou todas as regras. Subiu num trem errado, com coisas vermelhas, respondeu aos chamados. Parece que tentou se matar. Mas não pertence ao nível escuro. Ele está em trânsito entre mundos, vivo, mas perdido. Se não trouxermos, ele morre ou pior, se perde. Eu sabia o quão perigoso era parar o trem no nível escuro. Dizia-se que, se você ficasse parado por mais de 7 minutos, seria impossível reiniciar a rota. Mas a 8ª regra existia para isso, quebrar as normas quando uma vida estava em jogo. O cronograma da viagem foi ajustado. Partimos às 22h30 com um medidor de ressonância calibrado. Na lista de passageiros, apenas um nome: desconhecido. Nenhum dos meus colegas quis me acompanhar. Estaria sozinho. Ao cruzar para o nível escuro, segui as instruções dadas por Celina. Diminuí a velocidade perto de um marco sinalizado no manual com uma cruz vermelha. Ali, algo brilhou no escuro. Um brilho fraco, como se alguém acenasse com uma lanterna fraca. Desliguei o motor pela primeira vez, contrariando a primeira regra. O silêncio engoliu tudo. As luzes internas tremularam. O tempo parecia borracha. Alô? Chamei, minha voz ecoando estranhamente. Nenhuma resposta. Levantei, peguei a lanterna branca, não vermelha, e acendi. Um clarão atingiu a escuridão além da porta. No meio de um espaço sem nada, vi uma figura ajoelhada. Um homem em volta de 40 anos, roupas rasgadas, braços machucados. Seus olhos estavam perdidos. Ele tremia. Caminhei até a porta, mantendo um pé na locomotiva. Ei! Berrei. Você! Acorda! Ele levantou lentamente a cabeça. Seus olhos tinham a cor da poeira. Onde estou? Murmurou. Em lugar nenhum. Vem comigo agora. Estendi a mão. Ele parecia hesitar. Nesse instante, ouvi um barulho surdo, como se algo enorme se arrastasse na escuridão. A sensação de que o tempo corria me apertou o peito. A regra dizia 7 minutos. Já deviam ter passado pelo menos 4. Segurei o braço dele e puxei com força. Ele tropeçou, caiu dentro da locomotiva. Eu não tinha tempo para fechar a porta com cuidado. Empurrei com tudo. Assim que trancou, algo bateu do lado de fora com fúria. Parecia uma cauda de Leviatã. O trem tremeu. Liguei o motor, que tossiu. Por um segundo interminável pensei que ele não ligaria. Rezei para todos os santos e diabos. O motor finalmente rugiu e as luzes se estabilizaram. Segura! Gritei, puxando a alavanca. O trem arrancou, quase me jogando para trás. Algo arranhou o teto. O medidor de ressonância disparou para o vermelho. Ajustei a velocidade no instinto. Sentia cheiro de ferro queimando. Obrigado. Ouvi a voz fraca do homem caído no chão. Não agradece ainda. Senta e põe o cinto. Se não sairmos rápido, isso aqui vira nossa cova. Consegui alinhar a ressonância no último segundo.
O trem emergiu no nível claro com um baque. Caí no banco, arfando. Olhei para o homem resgatado. Ele estava pálido, mas vivo. Tinha marcas de cortes nos braços, marcas de corda nos pulsos. Provavelmente tentara algo. Tinha também um lenço vermelho no bolso. Arranquei o lenço e o joguei no lixo de emergência. Você não sabe a merda que quase fez, disse tentando esconder o tremor. Ele chorou em silêncio o resto da viagem. Quando o entreguei à equipe médica na plataforma, senti um peso sair dos meus ombros. Ele balbuciou um obrigado antes de ser levado. Quebrei várias regras por ele, mas a 8ª regra me dava cobertura moral. Paguei o preço? Talvez. Porque naquela noite, ao chegar em casa, encontrei algo no meu travesseiro. Uma pequena pedra negra, lisa, com um símbolo que não reconheci. Quando a toquei, um zumbido percorreu meu corpo. Joguei-a no rio no dia seguinte. Mesmo assim, meus sonhos foram invadidos por sussurros durante semanas. Com o tempo, percebi que o manual não trazia todas as respostas. Havia lacunas e observações que pareciam censuradas. Em uma página, encontrei uma frase borrada. Se você chegar à 13ª viagem e... O resto estava rasurado com tinta preta. Um dia, perguntei à dona Celina sobre isso. Celina, o que acontece na 13ª viagem? Ela deixou cair a xícara que segurava. Tremendo, ela recolheu a porcelana quebrada do chão, respirou fundo e respondeu sem me olhar. Alguns condutores nunca chegam, outros enlouquecem. Alguns quebram a regra. Que regra? Perguntei. Ela apertou os lábios. Aqui diz para nunca olhar pela janela entre meia-noite e 3h33. E por quê? Insisti. Porque há coisas lindas lá fora. E se você ver, nunca mais vai querer voltar. A resposta dela me atormentou. Eu estava na 10ª viagem. Faltavam 3 para a temida 13ª. Fiz o que pude para me preparar mentalmente. Repetia regras como orações, evitava qualquer pensamento curioso. Mas a curiosidade latejava. O que seria tão lindo assim que faria alguém abandonar a própria vida? O dia da 13ª viagem chegou com um céu estranho, uma mistura de azul com faixas avermelhadas. Eu já estava nervoso. Tomei um café amargo e cheguei à estação antes de todos. Toquei no anel da minha mãe que se tornara meu talismã. Dona Celina me desejou boa sorte com um abraço forte demais. Vinícius, lembra de quem você é e de onde você quer voltar, sussurrou. Os passageiros daquela noite pareciam diferentes. Eram 6. Um casal de idosos de mãos dadas, um adolescente com mochila de banda de rock, uma moça de tranças coloridas, um homem com uma mala grande e uma senhora de vestido florido. Todos subiram em silêncio. O relógio marcou 23h59. Fechei as portas. Respirei fundo. Olhei a minha própria mão no painel. Ela tremia. No nível silencioso, o tempo pareceu esticar. O ponteiro da ressonância subiu e desceu como se dançasse. As batidas no teto voltaram, agora mais insistentes. Os passageiros pareciam congelados, olhos vidrados. Segui o cronograma. Às 0h33, começamos o nível escuro. Até 1h33, tudo ocorreu dentro do esperado. As vozes, as batidas, as sombras se movendo além da cortina. Minhas mãos estavam suando quando, sem aviso, o trem desacelerou sozinho. O painel mostrou uma falha elétrica. Apareceu uma frase que nunca tinha visto. Rota recalculada. A ressonância começou a aumentar sem que eu pudesse controlar. Ouvi um zumbido, como se milhões de insetos zumbissem dentro da minha cabeça. Não, não, não! Gritei para o painel, batendo de leve com a palma para tentar reiniciar. O manual dizia que, se a ressonância passasse da zona vermelha, poderíamos desalinhar do nível claro. Bati o pé, mexi em alavancas, desliguei e liguei. Nada. O relógio marcava 1h55 quando as luzes piscaram. Vinícius, sussurrou uma voz, desta vez vindo de todas as direções. Olhe. Meu coração parecia um martelo no peito. Olhar pela janela era a pior coisa que eu poderia fazer. A segunda regra martelava, mas a voz continuou. Olhe, é lindo. Minhas mãos agarraram o painel com força.
O trem começou a vibrar. Em desespero, pensei nos meus pais, no meu irmão, em Celina, em tudo o que eu deixaria para trás se me perdesse. Fechei os olhos. O zumbido aumentou, se transformando em um canto melodioso que me lembrava uma canção de ninar. Uma parte de mim queria parar de lutar, queria ver, queria saber. Mas então me lembrei do rosto de Dona Celina quando me deu o manual. Ela perdera alguém? Talvez tivesse visto. Talvez estivesse me avisando para que eu não repetisse o erro. Foi quando senti algo se mover ao meu lado. Um leve toque. Abri os olhos e vi a senhora de vestido florido. Ela havia se levantado. Seus olhos estavam escuros, mas ela me olhava com doçura. Sem dizer uma palavra, ela segurou a minha mão. Seu toque era quente, humano. Isso me trouxe de volta. Respirei fundo. Ajustei o medidor, ignorei o zumbido e tentei reiniciar o motor manualmente, acionando o sistema de emergência que nunca havia usado. As luzes piscavam, mas o painel respondia. Consegui desligar e ligar em sequência rápida. O motor roncou, voltou a funcionar. O zumbido diminuiu. O ponteiro da ressonância desceu lentamente. O trem se realinhou. Quando olhei de novo, a senhora já não estava ao meu lado. Estava sentada, de olhos fechados, como se nada tivesse acontecido. Seria ela mesmo? Ou algo usando sua imagem para me trazer de volta? Não sei. A viagem continuou até o fim sem mais incidentes. Quando chegamos à plataforma final, senti as pernas bambas. Desci do trem e me ajoelhei na plataforma vazia, respirando ar normal como se fosse a primeira vez. Dona Celina estava lá. Eu a abracei. Não contei os detalhes. Apenas sussurrei. Eu quase olhei. Ela acariciou minha cabeça como uma mãe. Mas você não olhou. E isso bastava. Com o tempo, passei a notar que meus colegas condutores tinham marcas. Alguns viviam com os olhos caídos, outros falavam sozinhos. Um dos veteranos, chamado Júlio, andava com uma bengala e dizia que o trem havia roubado um pedaço dele. Perguntei o que significava. Ele levantou a calça e mostrou que sua perna esquerda terminava em um toco. Disse que, em uma noite, ele ouvira sua filha batendo no teto. Ela havia morrido fazia anos. Ele respondeu às batidas. O trem quase não retornou. A perna ficou no nível escuro. Não existia sangue ou dor, só o vazio. E nunca mais voltou. A curiosidade cobrava seu preço de maneiras diferentes. Um dia, recebi a notícia de que um condutor novo havia desaparecido. Diziam que ele abriu a porta de madeira. Ninguém nunca mais o viu. Outro se jogou pela janela em pleno nível escuro, tentando alcançar uma luz verde. Restou apenas o boné dele preso na moldura da janela. O boné ainda está pendurado no gabinete de Celina, como aviso. Em contrapartida, algumas experiências surpreendiam positivamente. Uma noite, uma passageira entrou com uma caixa na mão. Era pequena, de madeira, cheia de entalhes. Ela sentou na poltrona 12 e abraçou a caixa como se fosse um tesouro. Eu a observei pelos espelhos. Quando chegamos ao nível escuro, percebi que a caixa brilhava suavemente. Ela cantarolava baixinho uma música que eu não conhecia. Depois de um tempo, notei que as batidas no teto diminuíram. O zumbido se silenciou. Perguntei a Celina sobre aquilo. Ela sorriu e explicou. Algumas pessoas levam oferendas, objetos que têm poder de acalmar. Amuletos, músicas, rezas. Não é oficial, mas ajuda. Passei, então, a carregar um terço que pertencia à minha avó no bolso da camisa. Não importa a religião, disse Celina. O que importa é a crença. Acreditar em algo maior que você pode ser a diferença entre ver uma porta e atravessá-la. Uma das experiências mais perturbadoras foi quando chegamos à estação final e ninguém desceu. O trem estava cheio de passageiros. Aquele horário das 4 horas atrai muitas pessoas. Todos desceram normalmente no meio do trajeto, em outras paradas. Mas na estação final, ao abrir as portas, percebi que as luzes da plataforma estavam apagadas. Não havia ninguém nos controles. O relógio marcava 5 horas e 15 minutos. A estação estava vazia, silenciosa. Estranho, pensei. Talvez um blackout.
Então ouvi passos na plataforma. Não vi nada. Depois ouvi risadas e sussurros distantes, como se um grupo de pessoas passasse correndo pelo corredor, mas sem se mostrar. Fiquei na cabine esperando, pensando se deveria descer para checar. Lembrei da primeira regra: nunca sair da locomotiva durante o trajeto. Mas o trajeto acabara. Tecnicamente, eu poderia sair. Olhei a câmera do vagão. Não havia ninguém. Os passageiros tinham sumido dentro do trem. Como assim? Eu havia acompanhado a viagem inteira. A porta de cada vagão estava aberta. Voltei ao primeiro vagão, atravessei cada um deles. Estavam vazios. De repente ouvi um som, uma espécie de assobio muito fino. Vinha do túnel por onde tínhamos entrado. Olhei para o relógio. 5h20. O cronograma dizia que, às 5h25, o trem deveria voltar para a base. Se atrasasse, corria o risco de cruzar com outra coisa. Reentrei na locomotiva e decidi partir sem passageiros. Enquanto o trem saía, senti uma pressão no peito, como se estivesse levando algo comigo. As risadas na plataforma sumiram. Na base, contei a Celina. Ela apenas anotou e disse: às vezes, aquilo que embarca não desembarca nas estações. Ele fica no trem, porque o trem é o lugar dele. Você fez bem em não descer. Por dias fiquei imaginando o que seria aquilo. Em casa, cheguei a procurar notícias sobre desaparecimentos em estações de trens fantasmas. Nada. Mas uma senhora no bairro jurou ter ouvido barulho de trem às 5h em uma cidade vizinha, onde nem trilhos existem mais. Ela disse que viu pessoas descendo de vagões invisíveis e andando pelas ruas como se procurassem algo. Arrepiei. Depois de 2 anos nessa vida, me considerava calejado. Já tinha enfrentado batidas, vozes, portas que surgiam, passageiros que não eram mais gente, e até resgatado um homem perdido no vazio. Mas nada me preparou para perder minha mentora. Uma segunda-feira fria, Celina me chamou em seu gabinete. Eu estava prestes a iniciar meu turno da madrugada. Vinícius, preciso te contar uma coisa. Ela raramente ficava emotiva, mas seus olhos estavam marejados. Estou me aposentando. Senti o coração afundar. Por quê? Porque o trem começa a pedir coisas de volta quando você dá demais. Já passei muito do meu tempo. É hora de ir. Achei que ela falava de forma simbólica. Talvez quisesse descansar. Porém, naquela noite, recebi uma ligação. Celina havia desaparecido da sua casa. Deixou apenas o manual, com a capa aberta na 8ª regra. Encontraram o anel que ela sempre usava no trilho desativado, atrás do galpão. Nunca acharam o corpo. Dizem que ela ouviu o trem chamá-la e decidiu atender. Outros dizem que ela foi ajudar alguém e não voltou. Só sei que naquela noite ouvi batidas no teto mais fortes do que nunca, com o ritmo de uma canção que ela cantarolava nas horas vagas. Assumi a função de mentorear novos condutores. Eu, que há 2 anos mal sabia o que era aquela máquina, agora transmitia regras como quem conta histórias de família. Os novos condutores olhavam para mim com espanto e desdém, como eu olhara para Celina. E eu dizia: obedeçam. Um manual existe porque alguém morreu para escrevê-lo. Escrevo este relato depois de 198 viagens realizadas. Sim, contei todas. Ainda tenho muito a viver. A empresa me ofereceu um posto administrativo, mas recusei. Ainda não estou pronto para abandonar a locomotiva. Há algo hipnótico em atravessar o nível escuro, em ouvir as batidas e dizer não, em sentir o vazio tentando te engolir e resistir. É assustador, mas também é saber que você está mantendo outros seguros. Mas sei que em algum momento terei que parar. Talvez quando sentir que o trem está pedindo de mim mais do que posso dar. Talvez quando perceber que a curiosidade vence a disciplina. Ou quando a voz do meu pai soar tão real que seja impossível ignorar. Até lá, continuo repetindo as regras como mantras. Compartilho com quem vai assumir meu lugar. Acrescentei algumas regras minhas ao caderno. Regra 9. Tenha algo que te lembre de casa. Pode ser um anel, uma música, uma foto. Nos momentos mais desesperadores, isso pode te ancorar. Regra 10. Não esconda suas experiências dos outros condutores.
Por mais ridículas ou assustadoras que pareçam, alguém pode aprender com elas. Regra 11. Leve sempre um punhado de sal grosso. Pode parecer superstição, mas sal é uma das poucas coisas que faz as batidas recuarem. E se não fizer, pelo menos você tempera seu ovo cozido. Regra 12. Lembre-se de que às vezes as regras existem para serem quebradas, mas apenas se uma vida estiver em jogo. Fora isso, obedeça como se sua alma dependesse disso, porque depende. Em certa ocasião, li uma citação que dizia que o ser humano é um animal de trilhos. Somos condicionados a seguir rotas, regras e horários. O Trem Zero me ensinou que algumas rotas não são de ferro, mas de fé. As regras não são apenas orientações operacionais. São linhas de vida lançadas sobre um abismo. Se você lê isso porque recebeu meu manual, saiba que ele carrega o sangue e as lágrimas de condutores que você nunca conhecerá. Gente como Dona Celina, como o Sr. Gomes, como o homem que resgatei no vazio. Respire fundo antes de puxar a alavanca. E por favor, nunca, nunca, nunca olhe pela janela entre meia-noite e 3h33. Até que o trem pare de correr, eu sigo. Algumas noites são tranquilas. Outras, meu coração quase pula fora. Mas há uma beleza estranha em atravessar o nada e voltar inteiro. Sinto que aprendi algo sobre coragem, disciplina, amor e loucura. Às vezes, quando saio da cabine ao amanhecer e vejo a luz dourada atingindo a lateral preta do Trem Zero, me pego sorrindo. Sou um condutor interdimensional. Um ex-atendente de call center que hoje guarda segredos que fariam qualquer cético desmaiar. E, no entanto, ainda sou apenas um homem tentando pagar suas contas e viver mais um dia. É engraçado como a vida te leva a lugares inesperados. Então, se algum dia você ouvir um apito distante no meio da noite e sentir uma corrente de ar frio, não tenha certeza de que é imaginação. Pode ser o Trem Zero cruzando o véu para levar alguém para casa ou para salvar alguém perdido. Pode ser eu lá, apertando a alavanca, ignorando batidas, sussurros e vozes antigas, seguindo os ponteiros do cronômetro e torcendo para voltar a tempo de tomar um café com leite e pão na chapa. Porque no final, essa é a melhor recompensa por não ter olhado pela janela.